Meus amores, querem aprender uma receita fácil, prática e rápida de pão italiano ou joelho? Ó, vem comigo, pega o caderninho porque vai começar a receita. Então, é claro, antes de qualquer coisa, deixa o like e já compartilha para mais receitas como essa. Então, vem com 400 gramas de farinha de trigo, um ovo, 2 colheres de açúcar. E aí, você vem já com 5 gramas de fermento biológico seco. Vem misturando tudo muito bem. Na sequência, você vai utilizar meia xícara de líquido. Aqui eu tô usando soro de leite, mas você pode usar o próprio leite ou água. E mais 1/4 que eu vou colocar lá na frente. E aí, na sequência, vamos colocar 2 xícaras de margarina, podendo ser manteiga. Na sequência, vai misturando tudo muito bem. E depois a gente já sabe que o processo é sovado. Massa boa é massa sovada. Então, a gente vai sovando, vai misturando. Nesse primeiro momento, é mais para misturar. E na sequência, eu vou entrar com 1/4 de água. Ou seja, é mais um pouquinho da meia xícara para poder tá dando o ponto da nossa massa. A água, ela vai demandar da sua farinha. Tem farinha que pede mais líquido e menos líquido. Na sequência, você entra com 5 gramas de sal. É o nosso último ingrediente. Eu sempre coloco por último, porém, se você quiser colocar no meio da receita, muitas vezes dá certo. Eu prefiro não arriscar. Na sequência, venho continuando a sovar. E esse momento é o momento mais gratificante da massa. Porque o pão, quanto mais você sova, mais ele fica macio. Então, sem preguiça. Se você conseguir, fica aí uns 30 minutinhos sovando. E já deixa o like, é claro, para fortalecer. Na sequência, deixa descansar. É literalmente descansar por 30 minutos, não é crescer. Ele vai dar uma crescidinha, mas a intenção mesmo é a massa descansar. Na sequência, já vamos abrindo a massa. A espessura da massa, ela é o quanto você achar que é suficiente para o seu salgado. Mede aí na palma da sua mão, pode colocar 2 palmos, e aí você abre a massa de forma vertical para você poder encaixar os seus ingredientes. A massa ela não pode ser nem muito fina e nem muito grossa, porque se você coloca fina demais ela vai rasgar, grossa demais ela vai ficar maçuda. Então você abre aí com toda a paciência do mundo, bem devagar, que ela vai dar a espessura certa. Só você não ter paciência, escolhe aí uma superfície. Eu peguei uma tábua de carne, mas você pode usar o que você tiver em casa ou a própria mesa, vai dar do mesmo jeito. Vai enfarinhando muito pouco, porque quanto mais farinha, mais seca fica a massa. Então, vai colocando só para ela não grudar mesmo na superfície. E aí, vai abrindo com um rolo. Aqui eu tô usando a garrafa, mas dá certo igual. Na sequência que você encaixou tudo, aí você vai alinhando a massa. Então, você vai cortar para ela ficar bem bonitinha, retinha. Nem tão retinha, mas tenta o máximo que você conseguir. Aqui eu fui abrindo bem, eu vi a espessura tava me agradando, então eu fui cortando as laterais com uma faquinha só para ficar mais igualzinha. Eu não fiz medição, nada disso. Eu usei realmente a espessura da tábua que eu tenho em casa, que é um pouco mais comprida. E aí, na sequência, eu venho colocando o recheio. Pessoal, o recheio é o que vocês, a quantidade que vocês quiserem colocar. Primeiro, coloca o queijo, porque vai ficar na parte de cima. E aí, você coloca o queijo. Aqui eu tô usando 150, dá pra colocar mais. Porém, eu tô usando essa medida de 150 de queijo, 150 de presunto. Você pode colocar mais, eu vou colocar essa quantidade que é a que eu tenho em casa. Na sequência, eu vou colocando o tomate, vou me certificando ali que ele vai ficar bem no meinho, por conta do corte. E aí, você também pode colocar mais tomate. Eu coloquei uma rodela, mas pode colocar o quanto você achar que você consegue assar sem vazar todo esse recheio. E aí, você vem fechando ali, ó, fecha, e aí vai só organizando por conta do ar. Vai tirando o ar, vai juntando bem a massa. Na sequência, fecha do outro lado. Se quiser borrifar uma aguinha, borrifa. Eu não borrifei, o meu deu super bom. Na sequência, você corta ali as pontinhas. A ponta de lá eu não cortei, porque tava com bastante recheio, passou da medida.
Então, ó, eu fui só colocando para sair igualzinho. Mas você usa a medida que você achar interessante para você. Pode cortar maior, pode cortar menor, ou se você quiser assar inteiro também, fica à vontade. A receita é sua e você faz o que você bem entender. Na sequência que eu cortei, ó, eu deixei aquela ponta. Você vai pondo numa forma untada, enfarinhada, e aí você vira a parte do corte para baixo. Então, a parte feinha vai para baixo. E aí, na sequência, você deixa na forma descansar. Quando dobrar de tamanho, você já pode colocar no forno a 180 graus. Pessoal, 180 graus, tá? Vai passando gema e na sequência você coloca o orégano por cima. Querendo colocar tomate, pode colocar. Lembrando que é 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Deixa 20 minutos no meio ali do forno. Depois de 20 minutos, você sobe para bem pertinho da parte de cima para ele dourar. Então, 20 minutos ele assa 180 e depois você deixa mais acima para dourar. Na sequência, depois do forno, olha que lindo que ficou o nosso pão italiano, ou joelho, ou presunto e queijo, ou sei lá como é que você chama esse salgado. O importante é que a receita ficou maravilhosa. Então, pessoal, isso aqui tá bom demais, o cheiro tá maravilhoso. Então, façam essa receita que vocês não vão se arrepender. E detalhe, a receita inédita no meu perfil. Então, olha só, já deixa o like, me segue para mais receitas como essa. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo. Fui! Olha aqui.